digo, a resposta de Cristo para a nossa vida. É o que pensa agora. Abençoa o servo em nome de Jesus. Amém? Vamos receber com as palmas do Senhor Jesus. Glória a Deus, todos os irmãos para o Senhor Jesus, amém? Amém. Estou feliz, irmãos, estou muito contente. E foi um privilégio muito grande estar dirigindo a igreja na época do aniversário da igreja, comigo, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos deitar. E no dia de ontem, casando meu filho mais velho, estivemos batizando a caçula. Glória a Deus. Era muita emoção no final de semana só, né, irmãos? Quanto ao tema, irmãos, quando o pastor Orlando nos pediu um tema para esse aniversário, eu estava tranquilão lá no meu horário de almoço e de repente ele me liga. Ele falou: irmão Wilson, você já fez o banner? Ele falou: já enfeitou a igreja? Eu falei: enfeitar a igreja. E o tema? Irmãos, até o momento essa tinha cuidado de igreja com pouco recurso. O máximo que a gente fazia era uma faixa, né, pastor Carlos? Pastor Carlos sabe como que é? Você fazia uma faixa no aniversário da igreja, não gastava com enfeite, então não enfeitava, alguém trazia alguma coisa de casa, um vaso de flor, alguma coisa, sempre com pouco recurso. A irmã Ana sabe muito bem como que é isso. Daí eu fiquei desesperado, né, irmãos? Aí até o momento tinha só uma preocupação, que era o casamento do meu filho. Eu fiquei com duas preocupações: como é que eu vou agora lidar com essa situação? Eu falei: não tem, né? No momento eu pensei, até aqui nos ajudou o Senhor, mas já foi algumas vezes, irmãos, de repente veio em mente: prossigo para o alvo. Daí, irmão, naquela correria, eu comecei a falar com Deus: Senhor, é do Senhor mesmo? Não quero que seja nada da minha cabeça. Estava comentando com minha esposa que eu acordei, irmãos, numa madrugada, achando que eu estava perdendo a hora para o trabalho, meu irmão Fabiano. Falei: perdi a hora, meu Deus, o relógio não despertou. Liguei o celular, 3h14. Falei: meu Deus, obrigado. Eu já aproveitei, já orei a Deus agradecendo pela confirmação. Louvado seja Deus, irmãos. Não é nada da nossa cabeça, louvado seja Deus. Deus, Ele quer que você tenha um alvo. Amém? Pastor Carlos já leu aqui nesta noite. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos do versículo 1 a seguir, em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que escreva as mesmas coisas. Numa outra tradução ele está dizendo assim: olha, não me é pesado estarmos escrevendo as mesmas coisas, porque é para o bem de vocês. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque não é que somos da circuncisão, nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já está alcançado. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concede pela sua presença em nosso meio. Senhor, nós já sentimos a sua presença, nós já sentimos o poder do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e Deus, nós te pedimos nesta noite, continue falando conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a igreja de Filipos, a epístola de Paulo aos Filipenses, melhor dizendo, é uma das epístolas mais pessoais que ele escreve. Um teor de pessoalidade, que a gente possa dizer assim, eu só encontrei em Filemão, quando ele escreve sua epístola a Filemão. Nós vemos, irmãos, Paulo usando a primeira pessoa no singular, quando ele diz da seguinte forma: eu dou, eu estou, eu quero, eu espero. Ele está falando de si mesmo. Ele está mandando essa epístola para um grupo de amigos muito queridos que faziam parte da igreja de Filipos. Para os irmãos recapitularem, a igreja de Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Os irmãos vão lembrar lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando em Atos a Bíblia diz o seguinte: que Paulo tinha o desejo de descer
Paulo, ele pouco usava recursos, pouco usava doações das demais igrejas. A gente vê em algumas epístolas que ele diz assim: olha, eu não procuro ser pesado para os irmãos, mas ele tinha um apreço, ele tinha um carinho tão grande da igreja de Filipos, que era a única igreja que ele recebia doação, louvado seja Deus, a única igreja, louvado seja Deus, que ele sabia que não iam jogando na cara dele: olha, Paulo, nós te fizemos, porque eles faziam por amor, louvado seja Deus. Ele investia no missionário, louvado seja Deus, ele investia na obra de Deus. Irmãos, nesse momento, Paulo se encontra encarcerado, provavelmente em Roma, irmãos. Nós não vemos aqui uma localização, mas datando a época dessa epístola, é cerca de 60 depois de Cristo. Provavelmente Paulo já estava preso em Roma, como nosso irmão Andrei pregou aqui no dia de ontem. Mas era um pouco antes do martírio de Paulo, um pouco antes. E Paulo, irmãos, ele está preocupado. Ele está preocupado com o que estava acontecendo na igreja que ele cantou lá. A igreja que tinha um grande apreço por ele. E daí, irmãos, nós vemos aqui no capítulo 1 de Filipenses, que Paulo ele fala assim: olha, eu dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Essa daí é a recordação que Paulo tinha de Filipos, dos irmãos de Filipenses. Aí eu começo a pensar, irmãos, Paulo ele tinha esse carinho, ele tinha essa recordação. Eu quero dizer para você nessa noite: que recordação a gente tem deixado para a nossa liderança. Por exemplo, que recordação nós deixamos para o pastor Wellington? Que recordação nós deixamos para os pastores que já passaram por aqui? Quando eles lembram da igreja do Botucatu, louvado seja Deus, será que nós podemos dizer que eles lembram com alegria? Ou eles lembram com tristeza da igreja localizada em Botucatu? Muitas das vezes, irmãos, nós entristecemos pessoas. Muitas das vezes, irmão, a gente sem querer, a gente comete alguma falha, louvado seja Deus, troca-se o pastor. E que recordação que os nossos pastores têm de nós. Paulo estava dizendo aqui para Filipenses, para os irmãos de Filipenses: eu dou graças por vocês, e eu lembro de vocês sempre com alegria nas minhas orações. Continuando aqui, irmãos, ele fala assim: ó, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos era uma igreja atuante, louvado seja Deus. Era uma igreja que ajudava a evangelizar, era uma igreja que investia, que colocava os seus recursos na obra missionária de Paulo. Estou certo que aquele que começou a boa obra e há de completar até o dia de Cristo Jesus. Uma igreja, irmãos, em que começou na palavra, e ele tinha certeza, louvado seja Deus, que os irmãos iam continuar debaixo da palavra de Deus até o dia da vinda de Cristo Jesus. Daí, irmãos, ele pontua que naquele momento que ele estava passando, ele estava numa prisão, ele estava passando por algumas situações, e ele pontua o seguinte no versículo 12: até mesmo nas minhas prisões eu vejo o avanço do Evangelho. Irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida particular, elas não podem barrar a propagação do Evangelho. Ele diz assim no versículo: quero aí, irmãos, cientificar-vos de que o que tem me acontecido antes contribui para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda
que Paulo muitas das vezes combatia, aqueles que muitas das vezes Paulo rebatia os seus argumentos, ele estava dizendo assim, aqueles que pregam por ambição egoísta, pessoas que queriam ser conhecidas, pessoas que queriam tirar proveito da igreja de Cristo, pessoas, louvado seja Deus, que não tinham sinceridade, sabe, irmão? Muitas das vezes você convida um pregador para vir na sua igreja. De repente o pregador nem queria estar aqui no nosso meio. Mas só que muitas das vezes, como tem um recurso, como você paga, a pessoa vem. Mas Paulo está dizendo assim, eles não pregam com sinceridade. Mas, aleluia, ainda assim, eu me glorio, porque a palavra do Senhor tem sido pregada, quer por sinceridade, quer por egoísmo, quer por amor, importa que a palavra de Deus seja pregada. Paulo ele narra aqui as suas expectativas, irmãos. As expectativas de Paulo diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redunde em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo está sendo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto a mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei mais o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, os motivos de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo, irmãos, que preguem Cristo por inveja, por porfia, por amor, importa que Cristo seja pregado. Aleluia. E ele fala que para ele o viver é Cristo, morrer é lucro. E se ele, irmãos, morresse, para ele seria melhor. O sofrimento dele acabaria, ele estaria com o Pai. Mas ele enxerga uma necessidade da igreja, e ele acha que viver na carne é melhor, porque ele traria bom proveito para a igreja de Cristo. Daí, irmãos, ele diz assim, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo vos ver, ou estando ausente, ouça no tocante de todos vós, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente da perdição é
oração mais simples, diz assim: se há em vocês alguma exortação, Paulo aqui, ele começa a propor algumas coisas. Se eu tenho que chamar a atenção de vocês por algum motivo, alguma comunhão do Espírito, se há entranhado em vós a fé dos irmãos, entranha. O que para nós hoje, a gente fala, é o sentimento do meu coração, significa o mais íntimo, o sentimento mais íntimo que uma pessoa pode ter. Naqueles tempos se falava que vem das entranhas. Paulo ele fala, irmãos, que os irmãos eles deveriam ter o mesmo proceder, quer no espírito, quer nos sentimentos, quer no amor, que todos eles, irmãos, sentissem da mesma forma. E ele diz assim: nada façais por partidarismo. Sabe, irmãos, quando muitas das vezes as pessoas têm sentimentos facciosos dentro da igreja, muitas das vezes as pessoas querem separar os grupinhos. Paulo ele orienta a igreja: não haja entre vós partidarismo ou vanglória, mas sejam humildes, considerando cada um superior a si mesmo. Ele diz assim: ninguém no nosso meio seja arrogante. Quando você for tratar uma pessoa entre vocês, considere sempre o seu próximo como superior a vocês. Daí ele traz, irmãos, algo muito importante para a igreja de Filipos. Ele fala assim: olha, vocês têm que agir assim como Cristo agiu. Ele cita o exemplo de Cristo. Um texto muito conhecido que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aleluia. O sentimento de Cristo pela igreja, o sentimento de dar-se, o sentimento de morrer em favor. Ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Traduzindo assim, ele sendo um Deus, subsistindo em forma significa Jesus era Deus, mas ele não quis usar o atributo de ser Deus, mas ele se esvaziou desse atributo de ser Deus. Ele se colocou numa posição de homem e se humilhou até a morte de cruz. O que eu entendo por isso, irmão? Se Jesus, ele sendo Deus, ele se humilhou, ele não usou os seus atributos divinos. Eu e você, sendo homens, nós podemos fazer como Cristo fez. Se Jesus ele deu-nos o exemplo, muitas das vezes, irmãos, nós somos arrogantes. Muitas das vezes nós queremos bater de frente, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente quer ser o dono da razão. E Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele poderia não morrer por nós. O que seria de nós? Jesus ele poderia falar para o Pai: Pai, eu não quero morrer por esse povo, eu quero que morrer Deus. Mas na sua oração ele fala: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Aleluia. Deus seja louvado. Pelo que também, depois vem a recompensa, irmão. Jesus Cristo morreu e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, Jesus ele precisou passar pela humilhação para ser exaltado, louvado seja Deus. Jesus, louvado seja Deus, ele precisou se esvaziar do seu ser para ser humilhado, louvado seja Deus. Mas quando ele
no capítulo de número 3, Paulo está dizendo assim: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas. Com certeza Paulo já vinha avisando a igreja. Com certeza Paulo já vinha orientando a igreja. Existia ali, irmãos, um irmão chamado Epafrodito. Ele estava ali servindo a Paulo, ele era da igreja de Filipos. E a Bíblia diz que ele passou por uma doença mortal naquele lugar. Mas pela graça de Deus ele não morreu. Pela graça de Deus ele não morreu. Daí, irmãos, nós vemos Paulo falando, louvado seja Deus, a respeito dos falsos mestres. Onde o nosso irmão falou a respeito de pessoas que procuram mestres segundo a sua vontade. Pessoas que falem aquilo que a gente muitas das vezes quer ouvir, e é gostoso, né, irmão? É gostoso, louvado seja Deus, muitas das vezes a gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas nem sempre aquilo que a gente quer ouvir é o que Deus tem para falar para nós. Ele fala assim: acautelai-vos dos cães. O que seriam os cães? Será que seria aquele bichinho de estimação que a gente tem em casa? Os cães, irmãos, na Bíblia, é aqueles judaizantes. Olha Deus. Que muitas das vezes vinham para a igreja, aceitavam a Jesus como Salvador, mas continuavam ainda com um fardo nas costas e tentando imputar um fardo sobre as costas dos membros da igreja. E o que eles diziam? Que só o sacrifício de Jesus não bastava. Ainda continuavam tendo que praticar as obras da lei para serem salvos. Os irmãos lembram quando uma mulher gentia, o judeu tratava o gentil como cão. Quando uma mulher gentia veio até Jesus, e Jesus falou assim: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Era esse o significado de cão. Os irmãos já ouviram aquele termo: e o cão volta para o seu próprio vômito. Aquelas pessoas que aceitavam a Cristo como Salvador, mas voltavam de novo a praticar as obras da lei e colocando, louvado seja Deus, sobre as costas das pessoas um fardo pesado, dizendo: só com o sangue de Jesus não vai ser salvo. Paulo ele fala: cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. Eu falei a respeito de pessoas que muitas das vezes quer o dinheiro. Eu venho, mas tem que me pagar. Eu venho, mas tem um custo para isso. Cuidado com os da falsa circuncisão. Os irmãos sabem muito bem o que é circuncisão. É uma aliança que foi feita com Abraão, uma aliança na carne. Mas Paulo ele fala assim: nós somos a verdadeira circuncisão, porque nós somos circuncidados no coração, mediante a fé em Cristo Jesus. Os da falsa circuncisão, os da circuncisão, irmãos, eram pessoas que tinham uma marca exterior. Paulo está dizendo assim: nós somos os verdadeiros, porque a nossa marca é no coração, a nossa marca é interior, louvado seja Deus. E ele continua assim, irmãos, porque não é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Cristo no Espírito. Bem, eu sei que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne. Eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus, a descendência dele, irmãos, era descendência hebreia, que fala hebreia, louvado seja Deus, da linhagem de Israel. E ele diz assim: quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu já peguei aqui alguns dias atrás a respeito da conversão de Paulo. Quanto à justiça, eu era irrepreensível. Paulo ele diz assim: se fosse pela lei,
deveras considero por perda, por causa da sublimidade e conhecimento de Cristo, seu Senhor, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente acha assim, olha, eu estava conversando com o irmão esses dias, o irmão Paulo, ele estava dizendo assim, olha, eu vim de um lugar onde se dizia que eu só precisava ser uma boa pessoa, onde eu precisaria fazer o bem para o meu próximo, e tudo bem, eu já estaria salvo, eu iria para um bom lugar. Mas, irmãos, aí o nosso irmão estava dizendo assim, olha, o lugar onde eu vim tinha uma pedra de tropeço, porque dizia o seguinte, que eu não precisava de Jesus para ser salvo. Muitas das vezes, irmão, a gente acha que tem que ser bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu sou exemplo para os demais irmãos. Mas sem Jesus, irmãos, a gente não tem nada. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Isso era achado dele. Ele queria, irmãos. Ele achava que era refúgio aquilo que ele tinha. E ele queria ser achado dele. E não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Louvado seja Deus. Daí, irmãos, o nosso irmão Paulo, ele fala assim, olha, eu era cumpridor da lei, aceitei a Jesus, mas e daí? Já está tudo bem? Ele diz assim, ó, não que eu já tenha recebido, eu já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Aleluia. Apesar da vida que Paulo tinha, ele dizia assim, ainda me falta algo. Ainda está faltando alguma coisa. Ainda eu preciso fazer algo mais. Daí no versículo de número 13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que diante de mim estão. Paulo ele fala assim, olha, eu não posso parar. Tudo que eu fiz até agora para trás já ficou no passado, quer bom ou ruim. Nós temos uma vida, igual o pastor Carlos está falando, fazendo 40 anos de crente, já deve ter passado por muita coisa nessa vida. Mas está bom, ele já pode parar por aqui? Não pode, irmãos. Não pode. Ele fala assim, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Eu prossigo para o alvo. Qual que é o nosso alvo, irmãos? Qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é Jesus, louvado seja Deus. Não importa tudo de bom que você tenha feito até agora. Não importa tudo de errado que você possa ter feito até agora. E eu não posso parar, porque eu ainda não obtive, louvado seja Deus, a perfeição, não obtive ainda a recompensa, tem uma recompensa. Louvado seja Deus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele fala a respeito de obter a ressurreição dos mortos, a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a gente acha que já está bom. A gente acha que já está bom, olha, eu já tenho 20 anos de crente. Eu já fiz bastante. Eu já dei o que tinha que dar. Não, irmãos.
Paulo ele cita muito a respeito do soldado. O soldado, irmãos, ele tem uma disciplina. Alguns vão na linha de frente do campo de batalha, tem alguns que ficam na retaguarda, mas existem alguns homens. Existem alguns homens que são os atiradores de elite. E para que serve o atirador de elite? São homens que ficam num ponto estratégico, muitas das vezes em lugares altos, onde ele tem uma visão do campo de batalha. E qual é a função desse atirador de elite? É equilibrar a batalha. Muitas das vezes, irmãos, aquele atirador, ele fica um dia, 2 dias, uma semana. Ele arruma um ponto alto, ele se disfarça e fica lá com a sua arma de longo alcance. Quando o inimigo, louvado seja Deus, começa a avançar, ele tem por obrigação abater aquele inimigo que está passando a linha de frente do exército que ele defende. E muitas das vezes, irmãos, ele fica uma semana escondido ali, imóvel, não pode ser identificado, porque a meta dele é abater um alvo. Esse alvo ele não pode errar, porque uma batalha pode ser perdida se ele errar o alvo. Nós temos um alvo. O inimigo ele quer tirar a sua atenção, ele quer desfocar você desse alvo. Mas como é que ele faz isso? Muitas vezes quando eu estou colocando luta, se colocando prova, mas o apóstolo Paulo falou até mesmo na minha prisão. Eu tenho feito o evangelho conhecido. Não importa a situação que a gente passe, a gente não pode perder o alvo que é Cristo. A nossa meta é Cristo, louvado seja Deus. O nosso foco é Cristo. O nosso objetivo é Cristo, louvado seja Deus. E Paulo ele fala: eu estou prosseguindo para o alvo. O que significa isso, irmãos? Se ele está dizendo que ele está prosseguindo, não é porque está bom, pronto, não faço mais nada, vou ficar por aqui, parei. Eu estou prosseguindo o alvo. Eu não sei o ritmo que você está. Tem pessoas que andam assim, tem pessoas que andam mais devagar. Não importa, mas a gente tem um alvo. Glória a Deus. A gente tem um objetivo. O nosso objetivo é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O nosso objetivo é Cristo. Paulo orienta a igreja de Filipos. O foco de vocês é Cristo. Glória a Deus. O objetivo de vocês é Cristo. Não dê ouvido. Estão falando, estão pregando aquilo que eu não preguei, não deu ouvido. Paulo, ele fala severamente em Gálatas: se alguém estiver pregando um outro evangelho além desse que nós estamos pregando, que seja maldito, porque não provém de Deus. O evangelho que tira o foco de Cristo não é evangelho. O evangelho, louvado seja Deus, que ele evidencia pessoas, não é evangelho. Paulo está falando: eu prossigo para o alvo, eu não posso parar. Eu não posso pôr tudo a perder, louvado seja Deus. Eu não posso. Eu prossigo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmão, você já parou para pensar? Você já parou para pensar se o missionário Manuel Almeida tivesse perdido o foco? Tivesse desviado do alvo? Os irmãos pararam para pensar se o pastor Walter Benedito Calixto tivesse errado o alvo? Se o nosso pastor presidente Luiz Fernandes Bergamin estivesse fora do alvo? Você já parou para pensar, louvado seja Deus, se você errar o alvo? Se a gente perder o foco, irmão, de Cristo
Aleluia. Paulo está dizendo para a igreja: olha, talvez o que eu estou passando me chegue à morte, mas mesmo assim eu me alegro. E Paulo está dizendo assim igual, eu estou sendo igual. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho foco. A igreja não pode perder o foco, irmão. A igreja não pode perder o foco. Convido os irmãos nesse momento a se colocar para o Senhor Jesus. O nosso foco é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nosso foco é Cristo. Quero perguntar nesta noite, graças a Deus. Aleluia. Onde está a nossa visão, graças a Deus? Está para onde? Está para o alvo? Você está procurando acertar? Se a sua visão nesta noite não estiver em Cristo, você está indo numa direção errada. Se o seu foco não estiver em Cristo, louvado seja Deus, você está olhando para alguma coisa errada. Nesta noite eu quero te convidar. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de alinhar o seu foco para Cristo Jesus? Gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Gostaria, louvado seja Deus, de estar tomando uma direção na vida, estar partindo, louvado seja Deus, para uma vida eterna, louvado seja Deus, com Cristo Jesus? Alguém nesta noite precisa de Jesus? Gostaria de aceitar Jesus? Glória a Deus. Mais alguém, irmãos, nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém nessa noite? Deus seja louvado. Querido, eu não sei que rumo está na sua vida, se você começar a olhar para Jesus e não se desviar dos caminhos, Ele tem garantia de vida eterna para a gente. Muitas das vezes a gente está perdido nesse mundo, meu irmão. A gente olha para tantas outras coisas que a gente acha que é importante para nós, mas só basta uma coisa para a gente ter uma vida eterna com Cristo: é aceitar Jesus como Salvador e andar segundo o Ele. Você aceita Jesus nessa noite? Você reconhece Jesus como o suficiente Salvador? Glória a Deus. Oremos ao Senhor, igreja. Põe as suas mãos para cá nessa manhã. Oremos pelo Tiago, irmãos. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, o Tiago, e mediante a confissão dele, meu Pai, nesta noite nós colocamos, Senhor, essa vida debaixo das suas mãos. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, escreve, Senhor, o nome do Tiago no livro da vida, Senhor, e o inimigo nunca mais vai poder tocar, meu Pai. Pai querido, em nome de Jesus, abra, Senhor, os olhos, a mente e os ouvidos desse rapaz, para que ele, Senhor, possa ouvir da sua voz, da sua palavra, direcionando, Senhor, a vida dele rumo a ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos essas vidas nas suas mãos. Contamos, Senhor, com os seus cuidados, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Tiago, melhor escolha da sua vida. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Irmãos, temos aqui alguns recados. A Assembleia Estadual da Pompeia, em abril, dia 29, em consagração e apresentação de novos pastores. O pastor
E Ele nos incumbiu de estar pegando o nome das pessoas que queiram ir. O pastor Vanderlei está trabalhando com alguns ônibus para quem quiser ir para a Pompeia, irmãos. O valor da passagem é R$90. Você vai pegar o ônibus aqui na porta da igreja e depois ele vai te trazer aqui na porta da igreja. É para abril, irmãos, para a consagração de novos pastores. O pastor nos incumbiu de estar pegando os nomes das pessoas que queiram ir. Os irmãos estejam procurando o pastor Carlos. O pastor Carlos tem uma caneta ligeira, ele coloca seu nome nessa lista. Queridos, prossiga para nós. A nossa igreja, louvado seja Deus. Não que as demais estejam erradas, mas a nossa igreja aqui de Botucatu há 44 anos prosseguindo para o alto. O nosso objetivo não é ficar rico, irmãos. Se você ficar rico, louvado seja Deus, é consequência da sua vida com Cristo. É um plus que Deus nos dá, mas o nosso foco é a salvação e a vida eterna em nome de Jesus. Nossa igreja vai estar 67 anos, né, pastor? 67 anos. A igreja da Pompeia. O foco é Cristo. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão Tiago, meu Pai, que nesta noite optou por ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela igreja, Senhor, que ainda está em festa por mais um ano, meu Deus. Por mais um ano em que nós temos completado, Senhor, na sua presença. Senhor, continua conosco, nos leve em paz, Senhor, em segurança, meu Pai. E essa semana, Senhor, que vai iniciar, é uma semana, meu Pai, que nós sabemos que todos os dias vai ter luta, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias, meu Deus. Pai, abençoa, Senhor, o seu povo. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Ensaio da FEBRAC na terça-feira, às 19 horas e 30 minutos. Se o pastor não nos avisa, ia passar batido, né, irmãos? Aleluia. Amém, meus irmãos? E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador